Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingão 10 de outubro de 2021 teremos 10 palpites. Vamos começar ali na decisão de terceiro lugar da Nations, passar pela Série A do Campeonato Brasileiro, segunda divisão holandesa, final da Nations, eliminatórias da Copa e MLS. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa o seu like e ative as notificações para receber todos os nossos vídeos. Então vamos, sem muita conversa, vamos ao primeiro jogo do dia. Primeiro jogo, Itália e Bélgica. Jogo que vale o terceiro lugar da Nations League. Jogo mais assim para cumprir tabela. E um jogo que pode ser muito interessante para o mercado de gols. Até porque a gente tem duas boas equipes em campo, com grandes jogadores e que não tem aquela pressão toda de ser uma final. Sem falar que a Itália nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe da Bélgica nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais nas partidas. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação boa para um jogo de Itália e Bélgica que fizeram boas semifinais nessa Nations League. A Itália vem de uma derrota de 2-1 para a Espanha e a Bélgica vem de uma virada surpreendente para a França. Depois de estar ganhando de 2-0, acabou tomando o terceiro ali aos 90 minutos de jogo. Então um jogo que promete muito por não ter tanta pressão, ser um jogo muito bom para ambas as equipes testarem novas formações, novos jogadores, e ser um jogo que tem uma tendência de ser muito movimentado, até porque são duas seleções que marcam e sofrem muitos gols. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Itália e Bélgica. Passando agora para Internacional e Chapecoense. Jogo vale pela Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Internacional em oitavo com 33 pontos e a Chapecoense ali em último com apenas 12 pontos. Jogo que coloca o Internacional, que vinha de uma boa sequência até a derrota para o Atlético Mineiro, o empate com o Ceará nas 2 últimas rodadas. Já a Chapecoense vinha muito mal e vem de 2 pontos empates contra São Paulo e Atlético Mineiro em sua casa. Mas para esse jogo, galera, pelo momento que o Internacional vive, mesmo tendo 2 jogos que não vence, a equipe vem muito bem, vem numa recuperação muito forte, e a equipe agora com esse negócio de G9, a equipe pode garimpar sua vaga para a Libertadores. Então é importantíssimo vencer a equipe da Chape, que em campeonato de 24 rodadas até o momento marcou apenas 12 pontos. Então, pelo contexto das duas equipes, eu vejo o Internacional ligeiramente favorito para esse jogo, e por isso Internacional para vencer, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Porque a gente está falando de um Inter que, quando joga dentro de casa, vem de 3 vitórias seguidas nos últimos jogos contra Bahia, Fortaleza e Fluminense. E a Chapecoense fora de casa vem oscilando muito, uma derrota para o Ceará, uma vitória sobre o Bragantino, a única no campeonato inclusive, e 2 empates e uma vitória também para o Grêmio fora de casa. Ou seja, é um jogo com a cara total de um Inter muito forte em cima da Chape, porque não apresenta um bom futebol desde o começo da competição. Lembrando também que nos últimos 5 jogos entre essas equipes, a gente, com o Inter mandante, claro, a gente teve 3 vitórias coloradas e 2 empates. Ou seja, jogo com a característica muito forte do Inter, e pelo momento que as duas equipes vivem, e o Inter ali em oitavo, precisando vencer para continuar ali na faixa de G9 ou até galgar coisas maiores no campeonato, eu acredito que deve buscar a vitória jogando contra o lanterna da competição. Então, Internacional para vencer, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Dordrecht e Helmond, jogo da Eredivisie, segunda divisão holandesa, onde a gente tem o Helmond ali em 18º com 9 pontos e o Dordrecht ali em último com 6 pontos. Duas equipes que não estão nada bem na competição, mas duas equipes que fazem e tomam muitos gols em um torneio que tem muito essa característica.
Sem falar que o Dordrecht nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Helmond, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,68 e uma cotação muito boa para duas equipes que não vêm nada bem na competição. O Dordrecht, o último colocado, vem de 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. O Helmond vem com 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Tá conseguindo jogar um futebolzinho para vencer, mas ainda assim não é o suficiente para ter um futebol tão vistoso. Então é um jogo muito interessante para duas equipes retornarem na competição, voltarem a vencer e se distanciarem ali da parte de baixo da tabela, e uma tendência muito grande de gols, até porque essa é a característica do campeonato holandês da segunda divisão. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para Dordrecht e Helmond. Passando agora para Almere e Graafschap, outro jogo dessa segundona holandesa, onde a gente tem duas equipes que sempre são cotadas ao acesso, onde a gente tem a equipe visitante em quinta com 16 pontos e o Almere ali em 16º com 9 pontos. Ambas as equipes chegaram na faixa de playoffs na temporada passada, mas acabaram não conseguindo o acesso e vem mantendo a perspectiva de muitos gols, como foi na temporada passada, ambas as equipes. Até porque o Almere nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe também teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Graafschap nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, apesar de apenas em 2 jogos a gente ter tido 3 gols ou mais dos últimos 5, é um jogo com a cara muito boa para o mercado de gols, até porque a gente está falando de duas equipes sempre muito cotadíssimas ao acesso. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Almere e Graafschap, até porque a gente já tem a equipe visitante ali dentro da faixa de playoffs, a 3 pontos do atual líder nesse momento, que é o Excelsior, e o Almere precisando vencer para encostar nessa faixa de playoffs. Hoje está a 5 pontos, a vitória é extremamente importante contra um adversário, um concorrente direto, e a equipe vai jogar dentro de casa, não vem de uma sequência boa, são 2 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos, tem só uma vitória sobre o Oz, mas vai pegar uma equipe que vem muito forte na competição, vem de 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos, mas ainda assim eu acredito que deve ser um jogo muito movimentado, até porque é duas equipes muito boas dessa segundona holandesa. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Almere e Graafschap. Passando agora para Espanha e França, jogo que vale a final da Nations League, Liga A, onde a gente tem duas equipes muito fortes. Vejo um ligeiro favoritismo para a França, mas foi aquilo que eu falei, a Espanha vem de uma renovação muito boa, com os garotos de muita qualidade. É um jogo que eu acho que deve ter uma tendência boa para gols, até porque a Espanha, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a França, nos últimos 5 jogos, em todos eles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais também. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,43, mas aquele jogo com 5 minutos a 10 minutos, a odd está batendo 1,50 e eu vejo com bons olhos, porque a gente está falando de uma final de uma competição, vale uma taça que está começando a ganhar uma credibilidade muito grande na Europa, é entre as melhores seleções do continente, então vale muito, é um título muito importante, e a gente está falando de duas equipes que vêm de boas vitórias nas semifinais contra grandes seleções e vem com boas sequências nas eliminatórias também. A Espanha vem de 3 vitórias seguidas nos últimos jogos e a França vem de 2 boas vitórias seguidas, principalmente a última, onde conseguiu virar sobre a Bélgica, jogando onde estava perdendo por 2-0. Sem falar que o jogo vai ser no San Siro, uma localização bem neutra, não tem aquela predisposição para ninguém, então é um jogo que eu vejo com a tendência de ser muito movimentado, como é característico de França e Espanha, e por ser uma final de torneio. Então, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5-10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Espanha e França.
Passando agora para Bolívia e Peru, jogo das eliminatórias da Copa aqui na América do Sul, onde a gente tem o Peru em sétimo com 11 pontos e a Bolívia em nono com 6 pontos. Duas equipes não muito fortes, mas com ligeiro favoritismo para a equipe peruana, que mesmo fora de casa pega uma das piores seleções do continente. E um jogo também, claro, com tendência de gols, até porque a Bolívia nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Peru, nos últimos 5 jogos, em todos eles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41 e é mais um jogo com 5, 10 minutos de bola rolando. Essa odd está batendo em 50, acredito que seja o momento de entrada. A odd de 1,41 já é uma boa cotação para um mercado de 1,5, mas quem quiser pegar ela um pouco maior, acredito que venha a ser melhor. Até porque a gente está falando de um Peru que precisa muito vencer para continuar ali brigando e sonhando com a próxima Copa do Mundo. Está apenas a 3 pontos dali do primeiro time que já consegue uma repescagem para a próxima Copa, e pega uma Bolívia que já tomou 25 gols, a pior defesa da competição, e marcou apenas 12, mais uma boa quantidade de gols para uma seleção que tem uma qualidade técnica muito abaixo. Sem falar também que a Bolívia vem de 3 derrotas seguidas, 4-2, 3-0 e outro 3-0. Perdeu também da Argentina de 4-1, mas isso foi válido pela Copa América, mas não é uma seleção tão forte. Já o Peru é uma seleção mediana que já chegou em final de Copa América em 19, participou da última Copa em 18, então é uma seleção que tem tudo para fazer ao menos 2 gols, ou até quem sabe tomar alguns gols da Bolívia, até porque jogando dentro de casa a equipe é muito perigosa, tendo a questão da altitude a seu favor, mas é um jogo que sempre reserva muitos gols, até mais do que 2 nessas partidas. Mas o nosso palpite vai ser mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali, com 5, 10 minutos de jogo para Bolívia e Peru. Passando agora para Minnesota e Colorado Rapids. O jogo vale pela MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Colorado em terceiro com 48 pontos e o Minnesota ali em sétimo com 38 pontos. Competição que tem uma tendência muito grande de gols e duas equipes com boas médias nesse quesito, até porque o Minnesota nos últimos 5 jogos, em 3 deles tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Colorado nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 confrontos tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,86, uma cotação muito boa para duas equipes que estão na faixa de playoffs da Conferência Oeste. O Minnesota vai jogar dentro de casa, precisa muito da vitória para continuar dentro dessa faixa, até porque caso o Vancouver vença o Seattle, a equipe pode ultrapassar a equipe do Minnesota, e o Colorado, por sua vez, tenta buscar essa primeira posição para classificar já para uma próxima fase dentro da faixa de playoffs. Então, um jogo que vale muito tanto para Minnesota como para Colorado, e uma competição que tem uma tendência altíssima de gols, e duas equipes que vêm correspondendo muito bem a isso, lembrando que quando se enfrentam também tem uma perspectiva de movimentarem bastante o placar. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,86 é o nosso palpite para Minnesota e Colorado. Passando agora para Venezuela e Equador, outro jogo das eliminatórias da Copa na América do Sul, onde a gente tem o Equador em terceiro com 16 pontos e a Venezuela em décimo com apenas 4 pontos. Jogo de equipes completamente em momentos opostos, onde a gente tem uma Venezuela de 5 derrotas seguidas contra o Equador, que vem de uma boa vitória sobre a Bolívia por 3-0. E outro jogo com cara de gols, até porque a Venezuela é uma das piores equipes dessa eliminatória sul-americana, e nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Equador, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todas as partidas tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50 e é um jogo que a gente tem um Equador terceiro colocado no atual momento contra a pior equipe na atual situação, que é a Venezuela. A equipe da Venezuela já tomou 18 gols, uma das piores defesas da competição também junto da Bolívia, e o Equador tem um dos melhores ataques, onde já marcou 19 gols, perdendo apenas para o Brasil como o maior poder ofensivo dessas eliminatórias sul-americanas. Então, a gente está falando de uma equipe muito ruim, que vem de 5 derrotas
derrotas seguidas contra um Equador que está brigando ali por uma vaga diretamente à próxima Copa do Mundo. Então, tendência sim de ser muito movimentado e com ao menos 2 gols na partida. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Venezuela e Equador. Passando agora para Colômbia e Brasil, outro jogo dessas eliminatórias onde a gente tem um clássico, um jogão, diga-se de passagem, onde tem o Brasil em primeiro com 27 pontos, 9 jogos, 9 vitórias, contra a Colômbia que está ali em quinto com 14 pontos. Jogo que vale muito tanto para a Colômbia como para o Brasil e jogo com cara de gols. Até porque a Colômbia nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Brasil nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a gente teve 2 gols ou mais, mas foi os 2 últimos jogos da seleção brasileira. E nos últimos 5 jogos, em 4 deles, também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50 e uma cotação muito boa para o Brasil, que tem a volta de Neymar, e uma Colômbia que vem de 5 jogos sem derrota. São 2 vitórias e 3 empates. Apenas um empate que não teve nenhum gol na partida, que foi o último contra o Uruguai. Já o Brasil vem de uma vitória sobre Peru e Venezuela com ao menos 2 gols na partida. Lembrando que nos últimos 2 jogos entre essas seleções a gente teve um 2-2 e um 2-1, ou seja, jogos bem movimentados. E a gente está lembrando também que a Colômbia precisa vencer, caso contrário o Paraguai consiga uma vitória, o Paraguai pode passar a equipe colombiana e a equipe colombiana vai jogar dentro de casa, precisa fazer um resultado positivo contra a seleção brasileira que vem fazendo história, que vem com uma campanha muito boa. Então um jogo que vale muito para ambas as seleções, até porque o Brasil uma vitória aqui já garante praticamente a classificação e pode começar a realizar mais testes a um ano da Copa do Mundo. Então jogo muito interessante e com possibilidade de gols para essa partida. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Colômbia e Brasil. E passando para o último jogo do dia, Chile e Paraguai. Outro jogo dessas eliminatórias onde a gente tem o Paraguai em sexto com 12 pontos e o Chile em oitavo com 7. Complicadíssima a situação do Chile. Se quiser classificar para a próxima Copa do Mundo, vai ter que praticamente ganhar todos os últimos jogos. Então, jogo também com cara de gols. Até porque o Chile nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a equipe teve 2 gols ou mais em seus 5 últimos jogos. Mas o Paraguai nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45. É jogo fácil, com 5 minutos, odd batendo 1,50 e momento de entrada. Porque a gente está falando de um Chile, 8º colocado com 7 pontos. Se quer classificar, precisa vencer para ir a 10 e continuar querendo sonhar com a próxima Copa e depois vencer as outras partidas. Já o Paraguai precisa vencer para entrar na faixa de playoffs, de classificação e ficar mais tranquila. Pega um adversário praticamente direto, caso vença, praticamente já elimina o Chile de qualquer possibilidade de classificação à próxima Copa. Então um jogo muito importante para a equipe chilena e muito mais importante para os paraguaios, que vem de uma boa sequência e pode tirar um grande adversário da briga pela próxima Copa do Mundo. Então um jogo com cara de muito movimento e de muito interesse para ambas as equipes. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos é o nosso palpite para Chile e Paraguai. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu! Hey.